Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Porque essa reunião é uma reunião gravada, portanto, nós não sabemos o horário, o momento em que você vai estar disponível para assistir essa aula. Por isso, se pela manhã, bom dia. Se pela tarde, boa tarde. Se pela noite, boa noite. Bom, hoje são 19 de maio, nós temos uma aula que é uma aula voltada para correção e comentário de questões. O nosso tempo é um tempo curto, um tempo exíguo, e eu gosto de, ao comentar questões, eu gosto de detalhar alguns pontos. Então, é possível que durante esses 40 minutos nós consigamos corrigir aí cerca de 6 questões. Eu botei no máximo 6. Talvez a gente não consiga resolver 5. Depende também do nível de discussão que eu vou fazer. Bom, eu preparei aqui questões de 3 pensadores. Preparei 2 questões sobre o filósofo alemão Karl Marx, 2 questões sobre o filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau e mais 2 questões sobre o pensador argelino, tunisiano, francês, também canadense, ele radicalizado na França e no Canadá, Pierre Levy. Tá certo? Então, nós temos 3 pensadores, 2 questões de cada um desses pensadores. Sem mais delongas, sem muita demora, eu vou botar meu avatar aqui e, quando o meu avatar aparecer, eu vou comentar com vocês acerca das questões. Ou eu não vou botar o avatar por enquanto, né? Por enquanto não, daqui a pouco eu coloco ele. Vamos lá. Vamos ver se a imagem está aqui, se a gente pode já utilizar essa imagem. Vamos lá. Vamos para essa imagem aqui. Vamos começar a compartilhar o texto. Vamos lá, vamos nessa. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, como eu disse a vocês, 2 questões de cada um dos filósofos que eu disse anteriormente para vocês. Vamos começar com Karl Marx. Há diversos conceitos importantes para a compreensão de todo o pensamento de Karl Marx, mas poucos são tão importantes quanto os conceitos de infraestrutura e superestrutura. Ao se dedicar e compreender a organização da sociedade capitalista e sua estrutura social, Marx percebeu que a sociedade poderia ser dividida em... Bom, essa questão aqui é fácil demais. Na verdade, ela está aqui como pretexto. Pretexto para quê? Para a gente poder comentar um pouco sobre infraestrutura e superestrutura. Então, aqui a resposta é letra A. Infraestrutura e superestrutura. O texto já dá essa dica, a pergunta é muito direta, né? Então, não é letra B, capitalistas e socialistas, letra C, ricos e pobres, letra D, livres e escravos, letra E, idealistas e realistas. Não, 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 não. Ao dedicar-se em compreender a organização da sociedade capitalista e sua estrutura social, Marx percebeu que a sociedade poderia ser dividida em infraestrutura e superestrutura. O texto inicial, de onde nós tiramos o enunciado e chegamos à conclusão, né? Ele vai dizer que dos conceitos marxistas, 2 são muito importantes. E ele vai falar que 2 são esses, que é a resposta da questão na letra A, infraestrutura e superestrutura. O que significa isso na perspectiva marxista? Bom, infraestrutura, a gente sabe, estudando geografia, economia não, geografia econômica, ou geografia política, ou Tá, a palavra não vem aqui agora. Globalização. Pronto, acho que o caminho seria esse. Estudando geopolítica, essa é a palavra que queria sair, não estava saindo. Estudando geopolítica, globalização, a gente vê falar muito de infraestrutura. Há países, no caso o Brasil, onde essa infraestrutura é uma base, né? Base essa onde a economia ocorre, onde a economia acontece, onde se dá os desdobramentos, principalmente no que tange às questões econômicas, né? No Brasil, ela é muito deficiente. Nós, numa linguagem aí da geopolítica, dessa vez a palavra ficou mais fácil, nós temos aí aquilo que eles chamam de gargalos da infraestrutura. Esses gargalos teriam a ver com o quê? Bom, teria a ver com a questão das estradas, teria a ver com a questão dos portos,
teria a ver com a questão dos aeroportos, a questão do transporte, esse transporte, caminhão, ônibus, trem, etc, etc. Navio também, a questão do fluvial, né, e etc e tal. Bom, no Brasil, isso não é uma coisa, não está entre os seus melhores momentos. A questão é se já esteve alguma vez, né? Então, nós temos estradas muito, mas muito precárias. E as estradas que estão em melhores condições, elas estão pedagiadas. Portanto, o valor do frete, no que diz respeito a um caminhão, é muito caro. Não só porque o diesel é caro, não só porque o espaço do caminhão é menor, as viagens têm que ser mais constantes, mas porque há essa questão do pedágio. O camarada paga 5, 6, 8 pedágios, dependendo do lugar para onde ele for no Brasil e da distância que ele percorrer. Então, a infraestrutura seria a base, né? Seria a base sobre a qual você pode ter as relações econômicas ali. Muito bem, para Karl Marx não é muito diferente. No entanto, há um detalhezinho aí. A infraestrutura é onde acontecem as relações de produção. As relações de produção. Ah, mas aqui na nossa economia é a mesma coisa. É, mas ele vai dizer que essas relações de produção se dá também do modo de produção. Esse modo de produção aí, nesse caso, capitalista. E esse modo de produção capitalista tem a ver com essa divisão de classe. Divisão de classe, que ela é representada em que aspecto? Naqueles que possuem os meios de produção, a saber, o burguês, aquele que possui as fábricas, as máquinas, que possui a matéria-prima, quiçá o empréstimo bancário. Você deve saber o quanto é difícil se conseguir empréstimo bancário para o pequeno negócio. Mas não é tão difícil assim conseguir o empréstimo bancário para os grandes negócios, as grandes corporações. A rigor ou a propósito, são os que mais devem ao governo, né? Porque geralmente as pessoas, quando são mais humildes, mais simples, pequenas, procuram estar sempre em dia, não todos, mas a maioria, para poder estar sempre tendo crédito, né? O grandão deve muito, vai fazer um acordo para rolar essa dívida, a rolagem da dívida, ainda consegue mais empréstimo. É uma coisa interessante. Muito bem. Então, ali você tem os donos do meio de produção, que é o burguês, que é o dono da máquina, e você tem aquele que é dono tão somente, unicamente, exclusivamente da força de trabalho, que é aquilo que Karl Marx convencionou chamar de proletariado. Então, essa relação de produção no âmbito do capitalismo, ela é uma relação desigual. Mas, no entanto, esse tipo de produção na infraestrutura, que é onde se dá as relações de produção, ela também é gestora de uma ideologia, porque quem possui os meios de produção vai produzir a capacidade, vai ter a capacidade de produzir o tipo de pensamento reinante na sociedade. Então, lá na base, onde se produz a vida, onde se produz a economia, né, onde se dá as relações de produção, quem tem o poder vai ter a capacidade de produzir as ideias. E essas ideias é o que ele chama de ideologia. Não vou entrar nesse ponto, porque seria já uma outra discussão. Mas a ideologia é a ideia que vai fazer-se presente, que vai orquestrar, que vai harmonizar todas as atividades naquele outro conceito, naquela outra esfera. Tá? Temos a infraestrutura na base e temos a superestrutura em cima, apoiada, calcada na infraestrutura. E essa superestrutura é o quê? Superestrutura é tudo aquilo que ocorre em consequência da infraestrutura. Você precisa ter uma forma de produzir a vida para que você possa ter uma vida. Se você tem uma vida sem nenhum tipo de produção de coisa alguma, como é que você pode manter essa vida? Na antiguidade, lá nos primórdios da humanidade, havia um modelo de produção, havia uma infraestrutura, havia um modo de produzir a vida. Karl Marx chama isso de modo primitivo. No período da Grécia e da Roma antiga, ou seja, da cultura greco-romana, você também tem um modo de produzir a vida. Diferente do que se tem hoje. Karl Marx chama isso de escravismo. É um modo de produção escravista, ou você pode chamar de escravocrata. Na Idade Média, você tem um outro modo de produzir a vida, que não é escravocrata, nem é primitivo e nem é capitalista, que ainda não havia começado. Qual seria? É o modo de produção servil.
aquela ideia, aquele conceito dos historiadores do servo da gleba, aquele cidadão não, esse conceito de cidadania, ele é grego e depois ele se torna nosso, principalmente a partir da contemporaneidade, né? Com o fim das monarquias absolutistas. Então, o homem, a mulher, ele está preso à terra. Daí a ideia, o conceito de servo da gleba. Ele não é um escravo, mas também não é um senhor absoluto da sua vida, né? Ele não é um escravo, mas também não está sujeito a uma mobilidade social. As sociedades são estamentais. Ok, então a superestrutura é o que surge em consequência da infraestrutura. E essa superestrutura seria o que, mais ou menos? Seria as relações políticas, seria a questão educacional, a questão da cultura, seria a questão do judiciário, a estrutura judiciária que nós temos aí, seria todas as outras coisas, inclusive, Karl Marx vai falar da religiosidade. Sabe que a religião que mais prosperou no mundo ocidental pós surgimento do capitalismo, se você for falar do capitalismo primitivo, ou seja, o pré-capitalismo e o capitalismo comercial, sabe qual a religião que mais prosperou? O protestantismo. Eu não estou falando isso como crítica, não, hein? Não estou falando isso como crítica, eu estou falando isso como fato, tá? Então, foi o protestantismo. Agora a pergunta, por quê? Aí Max Weber vai falar, né, do capitalismo, o espírito do capitalismo e a ética protestante. E ele vai mostrar que essa religião encaixou-se mais adequadamente com os conceitos da burguesia. Por isso prosperou. Ou seja, se um modo de produção é o vigente, a religião também vai estar de acordo com esse modo de produção. Por que a Igreja Católica prospera tanto na Idade Média? Porque aquele modelo de produção medieval era propício à religião católica, a questão do servo da gleba. Sabe aquela proposta de que haverá um lugar para onde você vai e que lá você vai ser recompensado por todas as suas mazelas aqui na Terra? O protestante quer as suas recompensas aqui. Daí você vê o crescimento, por exemplo, de igrejas neopentecostais, onde você vai para lá e você fala de tudo que Deus te deu em razão de você ter se convertido ou ter se tornado membro ativo daquela religião, daquele grupo. Daí você mostra o carro, a casa e uma série de outras coisas. Veja, é aqui, é o agora que eu quero receber a minha parte. Ao passo que a maior parte dos católicos piedosos, principalmente de outrora, a maior parte, estou dizendo todos eles não, hein? A maior parte deles esperava a salvação e todas as recompensas em reinos futuros. Porque aqui, quem vivia no bem bom, né, eram os monarcas, os nobres, esses viviam no bem bom, né? E esses, para eles, tinham lá uma espécie de purgatório para se orar, para se fazer missas, para poder tirar a alma deles lá. Porque eles já receberam a porção deles aqui, mas eles querem continuar recebendo lá também. Então, para você acalentar a alma das pessoas que estavam sofridas, abandonadas, você diz, fica tranquilo, porque Deus veio para os humildes, embora sejam os ricos que governam, né? Até quando esperar? Até se ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Uma música de uma banda chamada Plebe Rude, se eu não estou enganado, na década de 80, se eu não estou enganado. Ok, então letra A, questão 1. Vamos para a questão 2, ainda dentro de Karl Marx. Camarada, já foi um tempão, hein? Só numa questão, gastei 14 minutos. 14 não, 12. Gastei 2 minutos falando lá antes. Ó, 12 minutos. O negócio está complicado, vamos correr. Vamos lá. Para Marx, a infraestrutura trata-se das forças de produção. Foi o que eu falei. São essas relações de produção que se dá. Máquina, indústria, trabalhador com força de trabalho, burguês com os recursos, ou seja, detentor dos meios de produção, essa desigualdade e tudo por aí. Então, trata-se da força de produção, composta pelo conjunto formado pela matéria-prima, pelos meios de produção e pelos próprios trabalhadores. Fazem parte, estão ali. O trabalhador também está no processo da infraestrutura, porque é ele que transforma a matéria-prima em produto acabado. É por meio do trabalho que se gera riqueza. E aí devemos lembrar o seguinte, que as pessoas são infelizes? Porque elas trabalham e não conseguem ver o fruto do trabalho. Fruto do trabalho chama-se riqueza. Riqueza, realização de sonhos. Mas como você vai realizar sonhos? Aí vem, ó, felicidade, sonhos realizados. Sonhos realizados, riqueza gerada. Riqueza gerada, trabalho feito. Mas se você tem um trabalho feito
mas isso não gera riqueza. Ou melhor, gera, mas os frutos dessa riqueza você não usufrui dele, tu não realiza sonhos. Se não realiza sonhos, não dá para ser feliz. Como diria Gonzaguinha, né? Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, ele morre, ele mata. Não dá para ser feliz. Gonzaguinha, quem gosta de música boa aí, quiser abandonar Maria Medalhão, Francisco e Antônio, essas duplas sertanejas, quiser, tem coisa boa para ouvir ainda, hein? É do passado, mas é bom. Vamos lá, então. Então, vamos lá. A infraestrutura, então, envolve, inclusive, o próprio trabalhador, onde se dá as relações de produção, empregados, né? E empregados? Ah, tá. Não estava entendendo. Empregado e empregada, ou seja, trabalhador relacionando-se com o trabalhador. Patrões e empregados. Existem esses dois níveis. Um é o trabalhador com o próprio trabalhador, o outro é o patrão com o trabalhador. Essa é uma relação desigual, ok? O texto acima trata da base econômica da sociedade, onde se dão, segundo Marx, letra A também, as relações de trabalho e produção. Café tranquilo, fresquinho, café pequeno. Duas questões cujos enunciados já estão dando todas as respostas. O que você trouxe, elas tão fáceis? A questão não é tornar uma questão difícil. A questão aqui não é trazer questão difícil. A questão aqui é trazer uma questão que possa te ajudar a entender os temas, ou o tema. Professor, mas talvez nem apareça na hora de Karl Marx lá na prova, porque porque o presidente é o Jair Bolsonaro, é de direita, né? E talvez não vai deixar nenhuma questão de esquerda aparecer lá na prova objetiva. Possível, mas você não vai escrever uma redação, não, né? Você não vai escrever nenhuma linha? E se, ao escrever uma linha, você conseguir usar um conceito marxista sem necessariamente se apresentar como tal, ou defendê-lo? Você apresentar que nós temos um problema na base, e essa base envolve a infraestrutura, e que essa infraestrutura mal relacionada está gerando problemas da superestrutura. A forma como o jovem pensa na escola, a forma como o juiz se procede no julgamento das questões, como a política tem sido feita. Você pode usar um conceito marxista sem necessariamente citá-lo, ou até mesmo citá-lo, e ainda assim ser bem-sucedido. Lembre-se, o presidente até pode ser de direita, mas quem vai corrigir sua prova é o que importa. E lá tem professores, e a maior parte dos professores de humanas, a maior parte, estão muito simpáticos ainda às questões de esquerda. Eu, particularmente, acho que cada um tem que defender o que gosta. Para mim, direita e esquerda, nenhum dos dois fizeram nada pelo Brasil. Então, para mim, o que você decidir está ótimo, maravilha. Vamos para a questão terceira, a questão de número 3. O tempo não para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora é cheia de mágoas. O tempo não para. Vamos lá. Leia o fragmento a seguir, extraído do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens e Rousseau. Espera aí, vamos falar de desigualdade de novo? Isso não é a questão que Karl Marx estava falando? E tu acha que Karl Marx pegou muitas das ideias dele de onde? Ele pegou de Rousseau. Muitas das ideias dele, muitas, não copiou, não. Karl Marx era uma cabeça fantástica. Assim como John Locke, que é um pensador de direita, assim como Adam Smith, que é o pai do capitalismo ou do liberalismo econômico. Eu sou muito fã desses caras. Esses caras, para mim, são cabeções. E eu sempre penso a partir das ideias que esses caras trouxeram. O Rousseau denunciou na sua obra, né? Não na sua obra, no seu pensamento, na sua filosofia contratualista, na obra, sim, do contrato social. E aí ele traz umas ideias interessantes. Vamos ver o que ele fala. É uma linguagem muito filosófica dele. É do homem que devo falar. E a questão que examino me indica que vou falar a homens. Vou falar do homem e vou falar para o homem. Coisa interessante, né? Pois não se propõem questões semelhantes quando se teme honrar a verdade. Defenderei, pois, com confiança a causa da humanidade perante os sábios que a isso me convidam. E não ficarei descontente comigo mesmo, se me tornar digno de meu assunto e de meus juízes. Muito bem, muito bem. Tem aí um texto, né? Texto dele, discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. É dessa obra aí. Falar de desigualdade entre os homens é um dos assuntos mais
prolífero, mais fértil, né, que existe. Falar disso no Brasil, você tem desigualdade de gênero. As pessoas acham que desigualdade é só a questão racial, né? Porque ele é preto, porque ele é branco, porque ele é do Nordeste, porque ele é gordinho, porque ele é magrinho. Tem desigualdade em tudo. E outra coisa, hein? A desigualdade não é bem-vinda, mas as diferenças são. Lembre-se sempre disso. Desigualdade não é uma coisa bem-vinda, mas diferenças, pô, por que não? A partir da teoria contratualista de Rousseau, lembre-se que tem 3 grandes contratualistas. Um deles, Jean-Jacques Rousseau. Os outros 2, quem são? Os outros 2, eu estou olhando para cá, mas a câmera está aqui, então deve estar tudo distorcido aí para você ficar vendo. Ó, tem que olhar para cá, tem uma luzinha vermelha, parece até aquele filme do Stanley Kubrick, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. É uma luz vermelha acesa e o computador que conversa e toma a nave de assalto, né, não querendo devolvê-lo. É muito bom. Agora tem que ter paciência. Se você gosta de ver Batman e Robin, gosta de ver o Homem-Aranha voltando para casa, a Mulher Maravilha, então não vai ver não 2001, porque não é um filme para esse tipo de público. É um filme para quem gosta de ficar ali, refletindo, pensando. E o filme é da década de 60, salvo engano, de 69. Aquele período que os americanos botaram o homem na Lua? Muito bem, é concomitante ali. Ok, então vamos aqui, ó só. A partir da teoria contratualista de Rousseau, assinale a alternativa que representa aquilo que o filósofo de Genebra, suíço, né? Mas também é francês, pretende defender na obra. Vamos lá, o que ele está pretendendo defender, hein? Será que a desigualdade social é permitida pela lei natural e, portanto, o Estado não é responsável pelo conflito social? Nada de falar que desigualdade é permitida pela lei natural, porque ele diz, na filosofia dele, que o homem em estado de natureza é bom. Se não é mais, se não tem agido de acordo, não é o homem, nem é a natureza, é a sociedade. Então, a letra A não pode ser, não. Para não perder muito tempo, porque já estamos aqui com 52 minutos, e daqui a pouco começa a ficar angustiado, correndo, eu vou para a questão certa aqui. Letra E. Que há na espécie humana... Pô, tá passando um carro aqui, e o cara tá gritando aqui, olha não sei o que e tal. Picolé caseiro, velho. Muito bem, o desemprego é grande, né? As pessoas estão fazendo o que podem para sobreviverem de forma honesta, é válido. Como eu moro no primeiro andar, numa parte alta, minha casa fica muito perto da rua, o meu quarto fica próximo, né? Então, todo o som que vem da rua sobe e chega aqui no meu quarto. Eu tenho que gravar essas aulas lá embaixo, no quarto de baixo. Lá. Ok, vamos lá. Que há, resposta em letra E, da questão número 3, que há na espécie humana 2 espécies de desigualdade. A primeira, natural, e a segunda, moral e política. Mas veja, essa natural aí não é aquela moral, não é a moral. A desigualdade natural é porque tem um que é alto, outro é baixo. Um é mais fraco, outro é mais forte. Mas a natureza se compensa. Tá? Essa desigualdade natural é nesse sentido. O homem é bom na natureza e quando se falar em desigualdade não se pode trazer para o sentido moral. Agora, quando você vier para a questão moral, aí você está com uma desigualdade no âmbito da sociedade. É bom gravar isso, tá legal? Então, como eu falei anteriormente, na natureza não existe desigualdade. Mas de qual desigualdade eu estou falando? A do sentido moral e político. Tá? Agora, existe a diferença. O que ele está chamando aqui, na minha opinião, eu não usaria essa palavra, né? Mas o que ele está chamando de desigualdade pode ser até a mesma coisa. Eu chamaria de diferenças. A natureza não tem, porque o conceito de desigual, se não for bem utilizado, vai trazer esse ranço moral. Ah, você é uma pessoa muito desigual. Opa, peraí, está me acusando de quê? Mas falar você é desigual porque você é alto, outro é baixo, você é mais forte, você é mais rápido. Então, nesse sentido aí, sim, se você pensar desigualdade como diferença, a primeira desigualdade existe na natureza, mas ela não tem o sentido de valor negativo, pejorativo, tá legal? Agora, quando se trata de natureza ou de sociedade, aí nós temos uma desigualdade de fato, porque essa envolve questões morais e questões políticas. E é disso que ele está falando. Vou falar sobre o humano para o humano. E vou defender, né? E acredita na humanidade. Rousseau não é uma pessoa que desacredita. Ele não é um Thomas Hobbes que diz que o homem é mau.
Na verdade, Rousseau acha que o homem tornou-se ganancioso. Ele vai criticar a concepção do John Locke de propriedade privada, que é sinal da ascensão da burguesia, o privado, o individual, né? Aquela questão de que o Estado, a sociedade existe para defender a propriedade privada, que envolve, entre outras coisas, a liberdade, a vida, direitos inalienáveis e, principalmente, propriedades. Essa é uma ideia de John Locke. Rousseau, embora vivesse uma vida muito boa, há quem diga até que ele não conseguiu reconhecer os próprios filhos, enfim, aquela coisa entre a filosofia e o filósofo, né? Funciona mais ou menos por aí. É igual essa questão de ator de televisão, cantor de banda sertaneja, de pagode. E essas pessoas falam coisas para você na música que, se você acreditar, dançaste. A vida dessas pessoas nem de longe se parece com aquilo que eles estão cantando. Ok, vamos lá para a questão de número 4. Está ficando bonito, hein? Estou correndo. Estou chegando na 4 já foi a metade, mas o tempo já passou pela metade também. Vamos aqui, ó, 4. Questão a China. Isso aqui, eu disse que eram duas questões de Rousseau. Essa questão não é bem de Rousseau, não, embora esteja dentro da discussão. Tá legal? Então, essa questão aqui é meio neutrona aqui, mas ela tem a ver com o contexto. Vamos ver aqui. A China é a segunda maior economia do mundo. Há pouco tempo atrás, algumas décadas, não sei se chega a ser décadas, acho que sim, 2 ou 1 década, ultrapassou a economia japonesa. Quer garantir a hegemonia no seu quintal. Qual é o quintal da China, hein? Eu sei de uma coisa. A Coreia do Norte é um desses espaços. Como fizeram com os Estados Unidos, como fizeram os Estados Unidos no Caribe, depois da Guerra Civil, né? Aquela coisa, a América para os americanos, aquela coisa do romano, mares nostros, etc. e tal. As Filipinas temem por um atol de rocas, desabitados que disputam com a China. O Japão está de plantão por umas ilhotas de pedra e vento, que a China diz que lhe pertencem. Mesmo o Vietnã desconfia mais da China do que dos Estados Unidos. Lembrando que na década de 70 e 60 houve a Guerra do Vietnã, né? No entanto, os vietnamitas, segundo o texto, desconfiam mais dos chineses. As autoridades de Hanoi, né, gostam de lembrar, Hanoi, capital do Vietnã, lembrar que o gigante americano invadiu o México uma vez. O gigante chinês invadiu o Vietnã 17. O negócio é sério. Então, veja, a questão da geopolítica, né? A questão do tabuleiro de xadrez, a questão do domínio das suas regiões, das influências globais que começam a se tornar novamente locais. Há quem diga, existem pessoas de geografia que discutem, claro que cada um tem uma interpretação, devemos respeitá-las, porque são possibilidades, não são verdades nem mentiras, são possibilidades. Há quem diga que a globalização anuncia o seu fim. Não sei que tipo de fim, né? Fim da União Europeia, e aí começam novamente, semelhantemente ao que acontecia no período da Guerra Fria, que vai de 40, não sei se 45, finalzinho da década de 40, quando começou o Projeto Manhattan, aquelas pesquisas, né, da bomba, da bomba atômica, e em seguida vem a questão do projeto espacial, da chegada na Lua, do Yuri Gagarin, né, enfim. Esse processo aí, final da guerra, aí passa algum período de tempo, começa a chamada Guerra Fria. Então, ali naquele momento, o mais importante era o seu local. Estamos, às vezes, em alguns aspectos, voltando para essa postura, né? Delimitando bem o nosso território, nada de fronteira aberta, os muros se colocando mais uma vez como força, me parece que nunca vão deixar de existir, né? Embora existam ideologias que falam de igualdade, de harmonia, e a questão da influência do local. Então, a China, assim como a Rússia também, essa guerra que ainda não terminou, porém ninguém fala mais dela, né? A guerra na Síria, aquela guerra na Síria só acontece do jeito que acontece, só chegou o desdobramento que chegou, porque aquilo é a área de influência da Rússia, né? O presidente sírio, o nome dele não me vem aqui agora, me vem, mas eu não sei pronunciar o nome do cara. Então, aquele presidente, ele é muito associado a Vladimir Putin. E aí fica difícil, porque a Rússia está dizendo, ó, aqui não. Embora
a OTAN, Estados Unidos tenha feito lá alguma coisa, embora o Estado Islâmico tenha entrado também lá, mas tem um pouco de Chechênia ali dentro também. Chechênia não, esquece Chechênia. Chechênia é Rússia. Os curdos, acho que é isso mesmo, os curdos, parece que são os curdos. Então tem um outro povo ali, que é um povo sem território, que fica entre Síria, Turquia, e tem um outro país aí, se eu não me engano, é o Iraque, Turquia e Síria. Caramba, esse negócio de geopolítica, eu estou tentando dar uma estudada novamente. Estudei esse negócio há muito tempo atrás. Mas eu estou prestando atenção em algumas coisas que o pessoal fala aí. Então vamos ver o que esse texto aqui está nos trazendo. A persistência histórica dos conflitos geopolíticos, persistência histórica, descrito na reportagem, pode ser filosoficamente compreendida pela teoria. Letra E. Letra E. Estou antecipando porque a gente só tem 10 minutos. Política de Hobbes, é nesse ponto aqui que eu acho que é parecido com a questão anterior, que é a questão do número 4, com a questão do número 3, porque fala de contratualismo. Política de Hobbes, que conceitua a competição e a desconfiança como condições básicas da natureza humana. Ora, Hobbes, na sua obra, Leviatã e outros escritos, ele vai trazer a concepção de que no estado de natureza o homem é mau, não possui prazer na convivência com o seu semelhante. Agora imagine aí, ele é possuidor de uma liberdade absoluta, uma vez que não existe o contrato ainda. Ele se sente desconfortável na presença do seu semelhante e tem uma natureza belicosa, ele é mau. Junta essas três coisas: liberdade absoluta, insatisfação com o outro e uma natureza ruim. Isso gera o quê? Guerra de todo mundo contra todo mundo, guerra total. O nome disso? O homem é o lobo do homem. Vamos aqui, está faltando aqui 8 minutos, eu tenho que correr. Vamos lá, estou chegando aqui na penúltima questão. Ainda que o virtual, agora vamos entrar em Pierre Levy, ainda que o virtual não esteja fixo em nenhuma coordenada de tempo e espaço, GPS, né? Tu não vai encontrar o virtual em nenhum GPS. Ele é real, mas mesmo sendo real, ele está desterritorializado, quase que não sai. Ou seja, ele está sem território. Essa forma de se colocar em todos os lugares, mas em nenhum lugar em específico, é isso que vai gerar essa concepção de virtualidade. Na verdade, ele ocupa apenas um espaço físico menor. Qual é o espaço? Se você botar no frigir dos ovos, ele ocupa o espaço do computador. Devemos lembrar que Pierre Levy é um filósofo contemporâneo, vivo ainda, e é a maior autoridade, pelo menos considerado por alguns, a maior autoridade quando o assunto é cybercultura, quando o assunto é cyberespaço. De acordo com o pensamento de Pierre Levy, o computador se tornou mais que uma ferramenta de produção de sons, textos e imagens. Há quem busque esses instrumentos só para isso, ver gente, botar fotos, ver fotos dos outros, etc., imagens, sons, não, é mais do que isso. Então, se é mais do que sons, textos e imagens, o que é? Aí ele vai responder aí, ó, letra D. O computador é um operador de virtualização. Ele é um operador de virtualização. Essa que é a grande questão. Ele vai ser aquele que vai operacionalizar essa virtualização. Agora, a próxima questão, me parece que fala sobre isso, devemos pensar que Pierre Levy, ele não faz muita distinção, semelhantemente ao que nós fazemos, daquilo que é virtual para aquilo que é real. E para ele, virtual é real e real é virtual. Porque esse mundo dito virtual, inexistente, somos nós que o criamos. Portanto, ele é ferramenta, ele é realidade, ele opera na realidade, transformando, inclusive, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de ser. Como é que uma coisa que não é pode mudar tanto aquilo que é? Essa é a grande pergunta que os atores sempre se fizeram, né? A vida imita a arte? Ou a arte imita a vida? É aquela pergunta de Shakespeare também. To be or not to be, that's the question. É a questão. Ser ou não ser? A pergunta filosófica metafísica desde sempre, essa pergunta. É o ser das coisas. Ok, faltando 5 minutos aí, vamos
passar para a última questão. O crescimento do cyberespaço é orientado por 3 princípios fundamentais. Olha aí, 3 princípios que norteiam o crescimento do cyberespaço, que no caso é o mundo virtual, certo? A interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. 3. Interconexão, criação de comunidades virtuais e inteligência coletiva. Agora, o texto vai trazer umas explicações rápidas, né, do que vem a ser essas coisas. A interconexão mundial ou local é um princípio básico do cyberespaço na medida em que sua dinâmica é dialógica. Então, essa interconexão ela é básica, ela é fundamental, porque você tem a dinâmica dialógica, ou seja, ela está ali para poder dialogar, conversar. O homem foi feito em linguagem. Ele vai falar, inclusive, que houve 4 revoluções na comunicação. A da cybercultura é a última dessas revoluções, perpassando aí por umas outras 3. Dessas 3 de cabeça eu não lembro aqui não, lembro 2 só. Ele vai falar da questão da linguagem, a questão da linguagem, da escrita, né? Não sei se é a terceira eu não lembro aqui agora, tá? Que realmente esse é um tema que eu já vi há algum tempo atrás. Mas ele vai dizer que dentro da comunicação, veja bem, da comunicação, existem aí 4 revoluções. Esta que nós estamos vivendo agora é a 4ª. E que revolução é essa? Essa revolução passando por essas características. Uma delas, a interconexão, que tem essa dinâmica do diálogo, do dialogal, da conversa, essa necessidade que nós temos de estarmos interagindo e interando. As comunidades virtuais, aí é o segundo ponto, são construídas sobre afinidades de interesses, de conhecimento sobre projetos em um processo mútuo de cooperação e troca. Aí você tem o segundo aspecto aí, né, do princípio fundamental do cyberespaço. Esse segundo princípio aí, no caso, são as comunidades virtuais, que a gente chama o quê? De redes sociais, essas comunidades. Então, quem é afeto deste ou daquele estilo, quem gosta disso ou daquilo outro, e fica curtindo. E aí dá um like lá, vai ali e clica aqui. Eu já tenho um blog já há algum tempo. Sabe qual é o like que você tem que dar lá? 0. Eu quero que você faça o seguinte, vá lá, se tiver alguma coisa que te interesse, pegue o conteúdo, estude e se dê bem no Enem, porque é isso que o AMO está proporcionando a você e é isso que você mesmo está proporcionando a você. Tá? Então, vamos aí para o último aspecto, já a inteligência coletiva, não é inteligência artificial, não, hein? É um conhecimento construído por todos nós, não é AI ou IA, como dizem os americanos. O IA somos nós, a AI que são os americanos. Já a inteligência coletiva descreve um tipo de inteligência compartilhada que surge da colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades. É a cultura construída a muitas mãos. Isso significa dizer que ninguém é dono do saber. O saber hoje é uma construção coletiva, né? Triste professor, o pai, a mãe, o pastor, o padre, o líder, o policial, o juiz, que achar que tudo que ele disser, em razão dos muitos anos de estudo que eles têm, é a verdade e ponto. É triste. Hoje, uma pessoa com muito pouco tempo de existência, de vida escolar, pode saber coisas, dependendo do que, claro, em qual momento, as informações mudam muito e o valor das mesmas também, né? Às vezes tem muito valor num período curto de tempo, em outro momento já não é tão... O que foi notícia ontem, bombástica, o presidente demitiu fulano, de repente isso aí não tem mais importância nenhuma agora. Fulano de tal foi envolvido no escândalo e aí no dia seguinte aquela palavra não tem mais valor nenhum, tá certo? Bom, para Pierre Levy, o último dos 3 princípios fundamentais do cyberespaço pode ser, letra A, considerado a finalidade última do cyberespaço. Gente, estou terminando, estou voltando agora, tirei ali o material, me despedindo de vocês, porque já são exatamente 16h09, está aqui no meu computador, 16h10 vai fazer. Então, comecei com vocês, essa reunião comecei 15h30, vou terminar agora. Vocês vão aproveitar esse material que eu vou estar enviando para o AMO Medicina, que vai estar enviando para vocês, e aí vocês pegam essas questões. Mais importante do que ter dado o gabarito é a questão de ter comentado. A questão das coisas que eu falo, vou aqui, vou acolá e tal, fica tranquilo quanto a isso, tá certo? Minha mente fica meio aqui da minha cachola, batendo. Na terça-feira que vem, com a graça de Deus, a gente se encontra novamente. Tchau, abraços para vocês, valeu. Ó,
estão aí na iminência de postergar o Enem. Será? Ok. Beijo para vocês. Tchau.